né? E já tivemos hoje uma apresentação oficial também do Saul, atacante que chega ao Flamengo, meio atacante que chega mais um reforço para o Rubro Negro. Vamos trazer um textinho, então, da entrevista coletiva do Saul chegando ao Rubro Negro, mais um reforço para a temporada. Você vai assistir y luego, bueno, ¿cuál es mi posición? Estoy aquí para ayudar en todo lo que me pida el míster, lo que me pida el club. Mi mejor posición siempre he considerado que es a lo mejor la de mediocentro ofensivo, pero puedo jugar en muchas posiciones. A veces será favorable para mí y otras veces será favorable para el equipo, ¿no? Porque siempre priorizo el equipo antes que el individual. Estoy preparándome día a día para estar lo antes posible cuando el míster lo considere. Tengo una relación con Felipe muy buena, mucho más allá del terreno de juego. Cuando estábamos en el Atlético de Madrid, al final estaba siempre sentado a mi lado, hablando, y al final te das cuenta que el Felipe jugador ya era entrenador, porque tiene muy claras sus ideas, eran muy parecidas con la charla de hoy. Lo que me ha transmitido es sus ganas de ganar, de cómo jugar, y al final era muy similar a como cuando él jugaba, lo que quería hacer en el campo. Y tenemos las ideas muy claras los dos, y creo que al final tener una persona como Felipe pues me va a ayudar mucho a sacar mi máximo rendimiento y poder ayudar al equipo en todo. E aí uma rápida apresentação do Saul, a gente está vendo, né, um momento aqui com o Boto. Ele recebeu a camisa 8. O Boto fazia tempo que não aparecia. Sumido, hein? Mas hoje ele esteve lá na apresentação do Saul. A 8, que era do Gerson, né? Agora não seguiu para o Zenit, não é mais jogador rubro-negro. Será a camisa do Saul, mais um reforço anunciado. Lembrando que o Flamengo contratou também o Emerson Royal, a apuração dos nossos repórteres, esse ainda não apresentado oficialmente, mas o Saul já hoje respondendo as primeiras perguntas, como a gente trouxe, falou muito da relação com o Felipe Luiz, que foi apontada como diferencial para convencê-lo, né, a jogar no rubro-negro. Saul, que foi companheiro do Felipe Luiz no Atlético de Madrid. Até uma pequena apresentação do Saul, jogador espanhol que chega agora ao futebol brasileiro. Ele tem 30 anos, revelado pelo Atlético de Madrid, onde, né, foi companheiro do Felipe por 5 temporadas, jogaram juntos durante 5 anos. Ao todo, no Atlético de Madrid, né, um jogador de mais de 400 jogos, 427 partidas, com 48 gols e 20 assistências. E aí já teve emprestado ao Chelsea, na temporada de 2022, e mais recentemente, em 2025, estava no Sevilha. Teve passagens pela seleção espanhola durante a carreira dele no Atlético de Madrid. Foram 19 jogos, com 3 gols e 2 assistências. Não sei... é vegano. Tem importante essa informação. Principalmente para o departamento médico para nutricionista do Flamengo pensar na preparação do Saul. Também é um jogador, então, vegetariano. Vegano. Então, perdão. Vegano. Então, é completa a restrição do Saul nesse elenco rubro-negro. Acho que talvez a pergunta, não sei, Roger, a dúvida nesse momento em relação a essa contratação seja o momento da carreira do Saul chegando ao futebol brasileiro, né? Além da idade dos 30 anos, talvez o auge dele tenha sido pelo Atlético de Madrid. É um momento para o futebol brasileiro, ainda representa um nível muito alto. A gente vai precisar esperar ver a adaptação dele? Não, acho que sempre tem que esperar um pouquinho, mas jogadores que chegam mais velhos, esse tempo de espera ele é menor, até pela experiência que ele tem e por ter jogado em outros cenários também, falando da La Liga e de uma Premier League. Não vejo a questão de auge de estar numa curva descendente, né? Porque você está falando de um jogador de 30 anos, hoje de 30 anos, você planeja pelo menos mais 8 anos de carreira aí. Então tem muito tempo, tem muita lenha para queimar, está no auge físico, né? Um jogador de 30 anos hoje, ele atinge o auge físico. Agora tem que entender se ele está no auge técnico dele. Sim. E aí é o que o Flamengo tem que trabalhar. Se ele encontrar o auge técnico dele e entender a filosofia de trabalho do Felipe, como ele falou na entrevista coletiva, que ele pensa muito parecido, de todas as conversas que teve sentado ao lado do Felipe nos tempos de Atlético de Madrid, vai ser um cara que vai entregar muito ao Flamengo. O Flamengo perdeu o Gerson, está com esse problema sério do De La Cruz físico, né, clínico, e é um cara que pode encaixar muito bem nesse meio campo do Flamengo. E mais importante, é um cara
de mentalidade europeia, né? Mentalidade vencedora, mentalidade mais à frente, de nível intelectual mais à frente, isso tudo dentro de um vestiário, isso contamina de uma forma positiva. Tem dois de saída e principalmente Felipe, conhecendo ele, eu acho que também tem esses pontos favoráveis que o Saúl pode entregar dentro do vestiário do Flamengo, né? Não só aquilo que ele pode entregar dentro do campo, que vão ser coisas importantes. Mas eu acho que essa mentalidade europeia de como encarar esses desafios tão grandes, de como encarar uma camisa tão pesada como a do Flamengo, eu acho que são pontos positivos também que ele pode agregar. A gente viu as primeiras imagens aí do primeiro treino hoje do Saúl com todo o elenco rubro-negro, né? Ele chegou essa semana ao Rio, o Flamengo viajou para jogar contra o Bragantino em São Paulo, treinou com algumas reservas e aí hoje, ontem o elenco que atuou em São Paulo contra o Bragantino teve folga, então hoje foi a primeira vez que o Saúl esteve com todo o elenco rubro-negro treinando no Ninho do Urubu e a gente mostrou algumas das imagens. E a gente fez o mesmo levantamento, Lino, das opções do Felipe Luiz que a gente trouxe do Botafogo com a contratação do Danilo. As muitas opções de Felipe Luiz para cada setor do campo. Vocês ouviram direitinho? Timaço, hein? Só do meio para frente, Timaço, tá? Hein? Não, tudo bem, mas ouviram direitinho a coletiva dele? Onde é que ele prefere jogar? Ele foi perguntado sobre isso e falou. Mais como meia. Não. Meio atacante, né? Mais centralizado. Mais centralizado é onde está o Arrascaeta, onde pode jogar o Carrascal. A gente colocamos um asterisco ali no Carrascal porque não está anunciado ainda pelo Flamengo, mas é só uma questão de liberação do Dinamo de Moscou, mas apontado já como reforço, além do Matheus Gonçalves. Mas é legal, eu torço para que seja também Carrascal, para que o Flamengo tenha né? Para que tenha até outras opções, para pressionar, manter pressionado o Arrascaeta, né? Fez bem para o Arrascaeta agora esse período de vou renovar contrato, não vou, como é que tá, né? E isso tudo mexe com o jogador. E puxa todo o resto, todo o ciclo do futebol puxa para cima também, porque todo mundo corre atrás para não deixar o Flamengo se distanciar tanto, né? Os outros times, eu quero dizer. Achei duas coisas legais nessa coletiva do Saúl. Uma, ele falar que a preferência dele é jogar na meia central ali e desconsiderar. A gente colocou ele pelo lado direito, eu sei, e ele é canhoto. Então, até me falando aqui, pode ser um estilo parecido com o do Everton Ribeiro, por exemplo, que era esse cara mais pelo corredor da direita. O próprio Gerson também vinha jogando pelo lado direito, né? Não era muito mais como meia. Mas eu gosto dele mais de 8. 8 mesmo ali por trás do que... Pode ser. Mas eu falo da um coragem de zona dele. central, mas jogando um pouquinho mais atrás do que o... É porque depois escalam ele numa posição que não é a dele. É bom ele já se manifestar agora. E aí a coisa não vai bem. E pegar no jogador que não funciona. E a coragem dele de dizer que gosta de jogar ali justamente onde está o melhor jogador do time. Não tem, eu gosto de jogar ali, mas eu posso jogar cá, do outro lado e tal, mas ele chega falando isso é bom. Pressiona um pouquinho a Arrascaeta. Achei isso legal. Não pressiona, mas o Flamengo estava atrás há muito tempo de um jogador que pudesse dividir com a Arrascaeta essa minutagem, né? Porque o Arrascaeta também tem problemas físicos, né? De você ter que descansar ele em determinados momentos. Então, se você contrata um jogador para essa função, era o que o Flamengo precisava. Para você dividir também e poder estar sempre com esses dois, vamos dizer assim, no auge. O Carrascal pode ser o outro. Ainda tem um terceiro. É que o Matheus Gonçalves colocado ali, mas ele é que joga mais pelo lado direito. Não, acho legal essa discussão, principalmente porque elas são em torno das ideias do Felipe. Sim. Acho que esse é outro barato que a gente está passando com naturalidade, mas se vocês lembrarem bem, lá no começo do trabalho do Felipe, na chegada do Boto, o Boto falava ainda em avaliação, em observação, e vamos ver como vai ser o trabalho, um pouco mais à frente. O Felipe falava dos objetivos pessoais dele, de trabalhar na Europa, de ver como seria esse primeiro estágio no Flamengo. O Boto chegou a dar uma declaração que ninguém perguntou, né? Que ele manteve o Felipe Luiz. Ninguém nunca questionou se o Felipe Luiz renovaria. Mas ele disse que ele manteve o Felipe Luiz. Teve isso na apresentação do Boto. É mais do que manter Felipe Luiz. É usar as conexões do Felipe Luiz. É usar as relações do Felipe Luiz também em benefício do Flamengo, pensando no trabalho um pouco mais longo, né? O Saúl vem dizendo que veio por causa do Felipe, porque ele tinha propostas melhores, porque ele tinha grana melhor na Europa para usufruir e acabou escolhendo vir para o Flamengo. Adoro quando o cara fala esse tipo de coisa.
Porque a vida não pode ser só grana. Você não vai se guiar só por onde te oferecem mais. Com certeza ele não está ganhando pouco não, né? Não está. Porque se paga muito bem no Brasil hoje em dia. Ninguém ganha mal. É isso. Não é uma questão de pouco Até ou o muito menino dinheiro. Alaciano teve contrato renovado para ganhar um pouco melhor, porque está sendo destaque no time. Tá cheio de cara que faz escolhas só Sim, pela sim. grana. Me ofereceram mais, claro. eu fui para a Rússia. O Gerson fez isso. Ok, cada um faz o que acha melhor para sua vida. Se a sua escolha é grana, se o seu projeto de carreira é esse, e se o momento é aquele para você aproveitar, você tem que agarrar aquilo ali. Mas eu gosto quando alguém chega e se posiciona publicamente dizendo, o Flamengo não foi só grana. Aliás, eu tinha até mais grana na minha oferta, eu vim para cá porque eu acredito no que está sendo feito. É a consolidação do trabalho do Felipe. Acho isso muito legal. Samuel Lino não começa a discutir com o Flamengo também só porque o Flamengo tem dinheiro. Não, porque tem o Felipe, porque tem as conexões, porque isso tudo está sendo feito em torno de um projeto, de uma ideia. A consolidação do trabalho do Felipe eu acho legal. Outro ponto importante do Saul, 4 camisas na carreira, só camisa gigante. Então isso ajuda a absorver melhor esse tipo de pressão que é vestir a camisa do Flamengo. Ele não passou por 3 coquinhos, cachorro morto, Zé Mané, não sei o quê. Sim. É um cara de Chelsea, Atlético de Madrid, Sevilha, que é o maior campeão da Liga Europa e seleção espanhola. Então veste a camisa do Flamengo, a camisa cai leve, não cai pesada vindo desses outros. se você o Flamengo desafio, né? E se você comparar, olhando, né, o formato do elenco do Botafogo com o formato do elenco do Flamengo e o do Palmeiras, que são aí os times que estão investindo bastante, são perfis completamente diferentes e ainda assim são bem interessantes de fazer análise, né? O Flamengo aposta em muitos jogadores com mais experiência, jogadores já que chegam prontos, não tem nomes mais pesados, né? pesados, não tem muito aposta, assim, não, se for para apostar, vai apostar no Alaciano, né, no Everton Araújo, então acho que talvez o Juninho tenha fugido um pouco dessa característica. É aí que eu queria chegar, porque uma das primeiras coletivas do Boto, ele fala sobre isso, né, que a ideia do Flamengo é encontrar outros Juninhos, e muda completamente, né, ele não foi atrás de outros Juninhos, ele foi atrás de outros nomes que ele viu que o patamar aqui, o próprio Flamengo puxou o patamar para cima, né, então assim, ele teve que entender que ele precisa ir atrás de jogadores prontos para chegar e já jogar. E isso é muito legal. Agora, o Flamengo tem para mim um elenco maravilhoso, né? Tem assim todas as posições, 2, 3 jogadores que podem jogar de zagueiro, de lateral, meia que pode ser volante, pode jogar mais adiantado. Só tem uma posição no Flamengo que me deixa em dúvida, que é o gol. Porque assim, claro, o Rossi é absoluto, mas e o reserva dele? Né, assim, tinha a possibilidade do goleiro reserva sair, não vai sair mais. Mas eu acho que ainda assim, claro que não é um problema, é a mesma coisa que a gente falou do Botafogo, não é? Porque o Cunha tem um pré-contrato com o Cruzeiro. Não é claro que não é um detalhe, assim, mas eu acho que vale a pena observar esse detalhe, porque acontece alguma coisa, o Rossi se lesiona. Escreva no canal. Como é que fica a situação? Mas o resto do elenco é um elenco muito legal. Tem muitas possibilidades para o Felipe Luiz explorar aí para o resto da temporada. Muitas opções, então, desse Flamengo do Felipe Luiz, que agora tem também já apresentado e regularizado o Saul para um Flamengo que tem uma sequência agora de jogos contra o Galo, né? Contra o Atlético Mineiro, que ontem avançou na Sul-Americana nos pênaltis, com o Everson salvando debaixo da trave e convertendo o pênalti também para garantir a classificação.